Saudações, queridos alunos, tudo bem? Sou o professor Gilberto Arruda e hoje eu trago para vocês a videoaula número 2 do capítulo 6, do nosso livro didático, da parte de geometria analítica. Hoje nós falaremos especialmente sobre ponto médio de um segmento de reta. Ok, gente? Então, um assunto muito fácil, muito tranquilo. Vejamos. Na figura abaixo, M é o ponto médio do segmento AB. Quais são as coordenadas do ponto M? Então, gente, nós temos aqui um plano, Um plano cartesiano, que eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y. E na aula anterior, a gente aprendeu a calcular o comprimento de um segmento de reta, Dados dois pontos, digamos, ponto A e ponto B, nós aprendemos a calcular esse comprimento. Então, hoje, qual é a diferença da aula de hoje? É que hoje nós vamos aprender a calcular o ponto médio desse segmento, ok? Digamos, se aqui é o ponto médio do segmento AB, se do A até o M for 2, por exemplo, do M até o B, necessariamente tem que ser 2. Beleza. Então, vamos lá. Dando uma observada direitinho nesse plano, nós encontramos aqui, pessoal, um feixe de paralelas. Olha essa reta aqui, ó. Essa A linha. M linha. B linha. São três retas que são paralelas. E elas são cortadas aqui por duas transversais, ó. Segmento de reta AB e aqui a retazinha do X, tá? Então, tem um feixe de paralelas cortado por transversais. Isso daqui caracteriza o quê? Caracteriza o teorema de Thales, Conteúdo que a gente já viu em aulas anteriores, beleza? Bom, o teorema de Thales diz o seguinte: se eu pegar esse segmento AM e dividir pelo MB, ele é igual ao segmento A', M', dividido para o M', B'. Foi o que eu fiz aqui, ó. Coloquei isso aqui. Tá? Então, agora vamos lá. AM e MB, eles são iguais. Portanto, qualquer valor que eu tiver aqui é igual a esse. Então, qualquer número dividido por ele mesmo, o resultado vai ser 1. Igual. Agora, esse A'M', qual é o valor desse segmento? Não sei. Então, vou colocar aqui porque vai ser o x médio menos 2. Concordam? Então, coloquei aqui, ó, x médio menos 2. E o M', B'? Não sei. Não está explícito aqui. Ó, como não? Está aqui, ó. Aqui é 12 e aqui é xm. Então, esse segmento daqui para cá vai ser 12 menos xm. Está aqui, ó, 12 menos xm. Aqui, o que eu faço? Aqui eu só multiplico, gente? Aqui é como se eu fizesse assim, ó. Tá? É como se tivesse um aqui embaixo. Então, posso multiplicar em cruz, ó. 1 vezes xm menos 2 é xm menos 2. E 1 vezes 12 menos xm dá 12 menos xm. Resolvendo esta equação, eu passo esse xm para o outro lado, invertendo o sinal. Então, vai ficar 2xm igual a 12 mais 2. 12 mais 2, 14. Então, vai ficar 14 dividido para 2, que dá igual a 7. Observe que para mim calcular o x médio, bastou eu pegar o quê? O x do ponto B mais o x do ponto A. Aqui, ó, x do ponto B mais o x do ponto A e dividir para 2, tá? O x do ponto B mais o x do ponto A
dividir para 2, que deu o x médio. Então, de maneira análoga a essa, nós iremos fazer o cálculo aqui do y médio. Tá? Nós vamos pegar o y do ponto B mais o y do ponto A e dividir para 2. Então, 8 mais 4 dá 12, 12 dividido para 2 dá 6. Portanto, pessoal, as coordenadas do ponto médio vai ser 7 para o x e 6 para o y, ok? Então, posso garantir a vocês que as coordenadas do ponto médio vai ser 7 e 6. Beleza, meu povo? Tranquilinho, né? Muito fácil. Nota. Se A, eu tenho um ponto A de coordenadas x e y, e B, também de coordenadas x e y, são pontos distintos, então, o ponto médio de coordenadas x e y também do segmento AB é tal que o x médio vai ser o quê? Vai ser o x do ponto A mais o x do ponto B dividido para 2. E o y médio? Vai ser o y do ponto A mais o y do ponto B dividido para 2. Muito fácil, né, gente? Muito fácil a gente chegar na dedução dessa fórmula. Então, resolvendo aqui exemplos para fixar direitinho o assunto, fica assim, ó. Primeiro exemplo. Dados o ponto A e o ponto B. Determine o ponto médio do segmento AB. Então, beleza. Então, vamos lá. Solução. Gente, a solução não tem segredo. É a aplicação direta dessa formulazinha. Tá? Então, como é que eu calculo o x médio? Vai ser o x do A mais o x do B dividido para 2. Então, vamos lá. O x do A é menos 5. O x do B é 1. Menos 5 mais 1 dividido para 2. Menos 5 mais 1, menos 4, né? Menos 4 dividido para 2 dá menos 2. Esse daqui é o x do ponto médio. Agora, qual é o y do ponto médio? O y do ponto médio, segundo a fórmula, é x do ponto A, é y do ponto A mais y do ponto B dividido para 2. Portanto, meus queridos, aqui fica o seguinte. Quem é y do ponto A e quem é y do ponto B? Está aqui, ó. Y do ponto A, y do ponto B. Somando fica 7, né? 7 dividido para 2 dá 3,5. Portanto, as coordenadas aqui serão menos 2 e 3,5, ou 7 sobre 2, se você preferir deixar assim. Beleza? Então, esse daqui seria as coordenadas do ponto médio. Então, seria x menos 2, escrevendo aqui fica horrível, né? E o y médio, 3,5, ou 7 sobre 2. Ok? Tranquilinho, fácil assim. Um exemplo 2 para a gente fixar direitinho o conteúdo. Obter o simétrico do ponto P em relação ao ponto T. Tá? Ele deu as coordenadas do ponto P e as coordenadas do ponto T. Gente, aqui é o seguinte. Para a gente resolver essa questão, nós temos que desenhar o segmento que fica bem mais fácil. Olha aqui o que eu fiz. Então, peguei o segmento, né? Já que nós estamos falando de ponto médio, eu vou ter um segmento e vou ter um ponto médio, tá? Então, eu escrevi assim. O simétrico de P em relação a T é o ponto S. Botei aqui S de simétrico, tá? Tal que T é o ponto médio do segmento PS. Esse é o segmento PS, tá? E o T vai ser o ponto médio. Então, gente, quando ele pede o simétrico do ponto
P em relação ao T, ele quer um ponto que tem a mesma distância do ponto P até o ponto T. Então, a mesma distância aqui, ó. Beleza? Que é o simétrico dele em relação a esse. Beleza? Então, gente, aplicação da fórmula direta. Xm é igual a xa mais o xb dividido para 2. X do ponto médio é 4, né? X do ponto médio é 4. Mais, ou x do ponto médio é 4 igual. X do ponto A é 1. E o x do simétrico eu não sei. Então, vou deixar aqui xs, x do simétrico, sobre 2. Aqui, gente, é só multiplicar e incluir de novo, né? Ó, que é 1, então multiplico assim. 1 vezes x, 1 vezes 1 mais xs, fica 1 mais xs. 4 vezes 2 dá 8. Então, o meu xs vai ser 8 menos 1. 8 menos 1 dá 7. Então, já sei que esse valor aqui do meu x vai ser igual a 7. Agora, está faltando o meu y. O meu y médio eu sei. Meu y médio é 6. Ó, é 6. O meu y do ponto A é 3. E o meu y do ponto B é, não sei. Então, vou colocar a letra YS sobre 2. Do mesmo jeitinho, aqui a gente faz isso, tá? 1 vezes 3 mais ys é 3 mais ys. E 2 vezes 6 é 12. Ys vai ser igual a 12 menos 3. Quando eu passar esse 3 para o outro lado, fica menos 3. 12 menos 3 dá 9. Portanto, pessoal, ó. Opa. Vou fazer um 9zinho aqui. Tá? Então, eis aqui as coordenadas do ponto simétrico. Tá, pessoal? Então, o simétrico do ponto P em relação ao ponto T, ele terá coordenadas 7 e 9. Ok, gente? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula, qualquer coisa a gente tira as dúvidas aí. Beleza, galerinha? Abraço forte a todos. Tchau, tchau.